Nós nunca tivemos a oportunidade de fazer um estudo como esse no movimento espírita. Nunca tivemos. Nós estudamos muitas coisas, a gente estuda encarnação, mundo espiritual, obsessão, temas os mais diversos, mas a gente não, não sai para se debruçar na janela e observar a conexão que existe entre as diversas doutrinas antigas e o quanto de conteúdo espírita a gente também encontra nessas mesmas doutrinas consideradas antigas, passadistas. E, na verdade, o movimento espírita se debruça muito no século XIX e se debruça pouco no entendimento de todas essas questões. Então, a gente tem esse material em obras, mas o movimento espírita não se aproxima muito desse material. Então, digamos assim, a gente tirou muita coisa da obra de Leon Denis, que estava lá, está lá na obra de Denis, ninguém inventou. Nós tiramos muita coisa da obra de Pedro Granja, que está lá, está tudo escrito lá no Afinal Quem Somos, e tiramos muita coisa da obra de Herculano Pires, O Espírito e o Tempo. Mas mesmo considerando que esse material está todo escrito, a obra de Leon Denis é de 1897, não é uma obra nova, é uma obra antiga. A obra de Pedro Granja é de 1948, e a obra de Herculano é de 1964. Não são obras recentes, mas o movimento espírita ele não se aproxima disso. Então eu vejo com muita satisfação nós termos a oportunidade de entregarmos isso para o movimento espírita, porque os estudos sobre Krishna, sobre Buda, sobre Hermes Trismegisto, então, a gente ter a oportunidade de contemplar esse edifício doutrinário, sem a tentativa de querer medir o que está, o que não está de acordo com a doutrina, mas contemplar sem julgamento as doutrinas, é um processo de amadurecimento muito bonito, porque demonstra toda essa nossa capacidade de contemplar o passado e se ver nele. Também é importante que a gente observe que as nossas vidas, na verdade, elas estão trançadas com as histórias, porque nós já tivemos a chance de nos defrontarmos com essas doutrinas em outras épocas. Então, isso não é novo. De repente, a doutrina chamada de espiritismo pode ser nova com esse rótulo, mas é bem provável que nós já tenhamos renteado com esse conteúdo no Egito, na Índia, na Grécia, em Israel ou em qualquer outro lugar por onde essa doutrina passou, nos oferecendo a possibilidade de lermos a vida espiritual. Então, isso para mim é assim, muito importante, a gente trazer para o movimento espírita para que as pessoas se aproximem de tudo isso. E a Ângela está lembrando uma coisa que eu considero assim, muito importante, que foi a apresentação da doutrina secreta. Eu acho que isso foi um ponto alto dentro desse nosso semestre, que é a possibilidade de a gente falar disso, de deixar que as pessoas compreendessem isso. E isso eu entendo, Cris, que é um pilar essencial para que a gente não fique dizendo, não, mas a doutrina espírita... Não. Cara, isso está na lei da natureza, eu não preciso ficar defendendo, porque o que eu estou dizendo é o que os outros diziam. E aí eu até me dei ao trabalho de reunir 10 pontos que são comuns a todas as doutrinas, essas antigas, e que são pontos que fazem parte do esteio da doutrina secreta. Pilar número 1, a existência de um só Criador, que não são vários deuses, um só. O próprio Bhagavad Gita, que é politeísta, diz, mas o Criador é um só. Existem vários deuses, mas o Criador é um só, está dito lá.
O Senhor mesmo é só um. Segundo elemento importante nisso, os aspectos referentes à existência da alma, que o homem possui uma coisa espiritual nele, que tem um negócio em nós, que sai do corpo, quando a gente dorme ele sai, que visita, que sonha. Então, existe uma dimensão espiritual da criatura humana. Número 3, essa dimensão espiritual que nós possuímos é que é o eu verdadeiro e sobreviverá à morte, que é um terceiro ponto. A imortalidade dessa mesma alma. Todas essas doutrinas têm. Quarto, existe o mundo espiritual onde essas almas se encontram, onde os espíritos vivem. Existe um lugar fora da matéria onde os espíritos ali convivem. Número 5, existe a comunicabilidade dos espíritos com os homens, entre as sibilas gregas, entre os vários comunicadores que nós tivemos. Fantástica. Número 6, a lei de causa e efeito. Todas as doutrinas falam da lei de causa e efeito. Número 7, a reencarnação, um pilar fundamental da doutrina secreta. Número 8, a evolução, que nós evoluímos. Relembrar esse processo dinâmico de crescimento foi maravilhoso para a gente poder compreender a presença da evolução na nossa vida. Número 9, além da evolução, o encontro com a felicidade. A descoberta de que nós caminhamos para a felicidade é um negócio também presente em todas elas. E a última das 10 partes é que o amor é a chave que abre as portas da felicidade. Que todo esse conteúdo, na verdade, está a serviço do amor, para convencer-nos a viver o amor. Então, essa compreensão da vida, essa leitura que você vai encontrar nos diversas doutrinas, elas são fundamentais. Isso aí é muito mais importante do que pequeninos detalhes que as pessoas ficam se pegando. Não, mas o centro de força gira para a direita, não, gira para a esquerda. Isso é detalhe. Eu quero saber da essência dessa doutrina. E ela é toda igual. Então, isso, para mim, me deu um fortalecimento de compreensão de doutrina maravilhoso, pelo entendimento de que ninguém chegou e desfraudou uma bandeira com um monte de princípios no século XIX para querer convencer as pessoas de determinadas coisas. Não, colega, menos. Isso estava antes, muito antes de tudo. Muito antes de tudo. Antes de tudo, já estava posto. Então, é fantástico isso, né? Essa compreensão dessa integração entre as doutrinas. E o próximo semestre, Jesus vai entrar na parada, porque até agora ele não entrou, né? Ele ainda está marcando passo para entrar, e está fazendo aquecimento, correndo na borda do campo, né? Fazendo aquecimento, porque semestre que vem, aí o cristianismo entra de sola na nossa vida. Mas esse apanhado foi fantástico, sabe? Da gente olhar para trás e dizer, tudo agora está fazendo sentido. Todas as peças estão se encaixando e eu consigo entender o majestoso trabalho do governador. Inclusive, Cris, aquela coisa da primeira escola espiritual na Índia, depois a escola espiritual se transferindo para o Egito, a escola espiritual indo para a Grécia, a escola espiritual indo para Israel, a escola espiritual vindo para o Brasil. Isso tudo é fantástico, porque não é uma coisa solta, faz parte de um plano em que você forma as pessoas e depois espalha esses espíritos pelo planeta depois que eles estão formados. Então, todo esse material foi bacana de discutir, e eu quero, em nome de todos que estamos aqui, Cris, agradecer os seus vídeos, porque eles trouxeram um colorido todo especial. Não, Denise? Eles conseguiram, nossa, fazer resumos maravilhosos e nos dar muito mais nitidez do entendimento das coisas. Então, em nome de todo mundo que está aqui, eu queria agradecer demais essa contribuição espetacular
que você trouxe para a gente aí nos vídeos que vocês fizeram. Olha a pessoa, né, Denise? O que a gente comentava nos bastidores. Eles fizeram, né? Porque ele sozinho ela não está fazendo esse vídeo. Né? Cris, você agora, antes de eu passar seu vídeo. Eu quero começar minha fala com gratidão, né? Até porque a gente pôde partilhar esse espaço midiático com dois corações amigos. Eu agradeço muito por poder estar com vocês nessa jornada. Relembrando o que falamos na nossa primeira live, que também foi fruto de intuição e que traduz um modelo de trabalho eleito para esse projeto. Afinal, somos um espírito no tempo. Que trouxemos o mito, né? A história mitológica grega dos argonautas, que também foi uma grande empreitada de ação coletiva, que traduz a busca do ser humano pela sabedoria, pelas virtudes, porque eles se reúnem, Jasão, né, que é a grande liderança da história, busca companheiros dispostos a empreenderem com ele uma jornada em direção a esse objeto que era um objeto sagrado, um objeto simbólico, que conferiria a eles, ao grupo que o achasse, sabedoria, virtude, elevação espiritual. Então, eu acho que estamos todos juntos nessa jornada. E não por acaso elegemos essa simbologia, o Jorge me falava dos vídeos, como eixo central de inspiração do primeiro vídeo, na apresentação dessa temporada, né? Convidando a todos nós a ingressarmos nessa nau de Argos para juntos empreendermos essa viagem em direção ao saber, ao conteúdo nobre que irá nos edificar pessoas melhores. Então, esse é o verdadeiro velocino de ouro, né? O nosso aprimoramento, né? O nosso salto quântico espiritual. Então, eu realmente quero muito poder agradecer ao Jorge, a Denise, a todos vocês, queridos amigos, almas irmãs também aqui do chat, que espraiam tanta generosidade para conosco, né, tanta amizade, né, tanto apoio, tanto suporte. Eu vejo que nós estamos em um lindo modelo de trabalho, né, e vislumbro aí uma segunda temporada, um ano 2, com muitos novos descobrimentos, né, tendo no seio da nossa discussão o governador do nosso planeta, né, com a instauração do cristianismo primeiro e todas as grandes verdades que ele não só nos legou, como ele nos exemplificou, né? As virtudes estão ali em bússola. Então, meus amigos, é muita gratidão, e hoje a gente vai tentar, né, Jorge e Denise, fazermos uma varredura, né, do que seria todo esse arcabouço da doutrina secreta, e já a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Gente, eu já quero trazer aqui, olha, o que a Ângela fala. Essa convergência nas doutrinas é a prova da unidade. Não importa em qual época e qual o nome. Eu achei isso maravilhoso. Nem o mensageiro. E aí, temos... Olha aqui, em relação aos vídeos da Cris. Olha o que a Flávia comenta. Os vídeos da Cris facilitou visualizar os estudos. Para mim, ela tem TDAH. Então, foi maravilhoso, porque ajuda também na fixação, na visualização do estudo. Né? Olha que interessante o que o vídeo da Cris faz. E a Ângela também volta e diz assim: nós que agradecemos a felicidade do encontro nessa encarnação. Exatamente, Ângela. Não é à toa que a gente está aqui, né? E com esse aprendizado todo que foi essa temporada de agora, né? Sem contar as outras temporadas, mas nessa temporada de agora, o que a gente aprendeu está, né, fora do normal. Né? É muito bom. E, obviamente, gente, quem tem dois mestres como vocês dois, não tem
Não tem como sair. 3D. 3. Não é 2, é trinca aqui. Olha a trinca dela. Mas Elahá. Vamos ao vídeo da Cris. Eu quero ver. Pois é, vamos lá. O homem atormentado pelo espetáculo do mundo e pelas incertezas do futuro levanta os olhos para o céu, busca a verdade, interroga silenciosamente a natureza e o seu próprio espírito. Pede à ciência os seus segredos, à religião os seus entusiasmos, mas a natureza parece-lhe muda e as respostas dos sábios e dos sacerdotes não satisfazem a sua razão nem ao seu coração. Entretanto, existe uma solução para esses problemas, solução melhor, mais racional e mais consoladora que todas oferecidas pelas doutrinas e filosofias do dia. Tal solução repousa sobre as bases mais sólidas que se possa conceber: o testemunho dos sentidos e a experiência da razão. O atestado de Leon Denis, o poeta do Espiritismo, descortina a contribuição incomensurável da terceira revelação, em plena Paris do século XIX, na era da razão, um ápice da convergência das sinuosidades percorridas pelo pensamento humano. O Filho de Deus sempre perscrutou sua relação com o divino, como fazer eclodir suas potencialidades e como se relacionar com o que antes era divino ou sobrenatural. Os grandes mistérios do passado, oculto às massas, proibido à plebe e revelado pelas autoridades religiosas aos eleitos e aos iniciados dos templos. O ensino era de duplo aspecto, exterior e público, de um lado, interior e secreto do outro. Essa verdade que resistiu aos séculos se fez transversal no tempo. Todos os ensinos religiosos do passado, que enriqueceram as criptas sombrias da Índia, os templos subterrâneos do Egito, a praça pública e os oráculos da Grécia, os lugares de adoração e círculos de pedra das tribos dos povos ditos bárbaros, as celas dos monastérios e as catacumbas de Roma. Todos esses religiosos do passado se ligam porque em sua base se encontra uma só e mesma doutrina, transmitida de idade em idade a uma série ininterrupta de sábios e pensadores. A história registra nomes que se eternizaram em contribuições que formaram as diversas correntes religiosas. Foram fundadores, lideranças e reveladores das religiões. O brahmanismo da Índia, o hermetismo do Egito, o politeísmo da Grécia e das sociedades primitivas, o monoteísmo do judaísmo e o próprio cristianismo são rios que correm para o mar, o oceano da verdade, que traduz a relação do Criador com as criaturas. Falamos de uma doutrina secreta, que se apresenta secreta ao olhar desatento do crente superficial. É preciso penetrar o pensamento íntimo que lhe dá existência e perenidade, que a faz eternizar-se
na história das religiões e da própria vivência e convivência do homem sobre a face da terra. É preciso mergulhar fundo nesse oceano da verdade para lhe reconhecer as características. A realidade espiritual precede a realidade material. Disso já sabiam os antigos, antes do mundo ser assolado pelo materialismo, pelo negativismo, pelo niilismo. O conhecimento dos princípios superiores da vida e das causas primitivas só será alcançado com o estudo e o reconhecimento das potências da alma que nos fazem alcançar os princípios eternos. Residem nas culturas e histórias da antiguidade o entendimento da causa sem causa, do princípio das coisas e as leis que regem os universos. Tudo está interligado e regido por um código superior, o visível e o oculto, o material e o espiritual, refletindo de acordo com seus graus de aperfeiçoamento o foco divino. Essa ideia máter, lançada ao vento pelos reformadores para fecundar os corações mais preparados, promulgaram a lei oral, imutável, sempre e em toda parte, semelhante a si mesma. Mas, na desdita da história e nos sentimentos menos nobres, não souberam os discípulos guardar intacta a herança da luz. As verdades que tinham sido ensinadas ficaram sob os escombros dos interesses mundanos e sufocadas sob os pormenores de uma interpretação grosseira, tendenciosa e imediatista, em atendimento aos sentidos e não aos sentimentos. A religião do religare deveria ser, se bem compreendida, o laço que prende os homens entre si, que, unindo-se em fraternidade por um mesmo pensamento, estariam religados ao princípio superior. Já é chegada a hora da religião se despojar dos disfarces com que se revestiu através dos séculos, despir-se do orgulho, do poder e da vaidade, dos mitos, dos cultos, dos dogmas, para ser o elo em movimentação interior para Deus. Já é chegado o tempo do abandono das superstições, dos abusos e práticas idólatras, cujo espetáculo e interesses lançou tantas criaturas na negação. O sentimento e a razão, a fé e a ciência, alavancas da humanidade, ressurgiram nas luzes do século XIX, sob a liderança de mais um preposto do Cristo, não um novo revelador, mas um orquestrador das revelações, um garimpeiro da verdade, um codificador das coletividades espirituais, para entregar ao mundo a reconciliação dos saberes. Kardec, com o Espiritismo, é o grande catalisador dos raios dispersos, das faces variadas da verdade, para, em ressurreição, sob forma mais ampla e a todos acessível, nos apresentar a religião natural, a doutrina não mais secreta, superior e representante da verdade. Uma nova era, onde cada um será mensageiro, executor e exemplificador da mensagem, onde cada local será de adoração, não mais em igrejas de pedra, mas em edificações íntimas, traduzindo as rochas da fé.
fazer o quê diante disso? Olha, eu queria reassistir para poder pegar umas 4 ou 5 ideias que não estão em nenhum dos textos que a gente leu. Algumas conceituações que foram colocadas como orquestrador das verdades. Existem algumas construções que elas não são do nosso texto. Elas nascem de uma reflexão sobre esse conteúdo. E ali há alguns pontos, eu preciso reassistir, que eu quero tirar essas frases. Eu não tive uma caneta aqui para anotar quando eu vi, porque foram muitas verdades muito interessantes que foram postas nessa releitura, em que, principalmente quando aparece a figura do espiritismo, muitas ideias surpreendentes apareceram ali, né? Uma outra frase que eu gostei muito, né? A religião sem disfarces. Eu achei espetacular essa construção, porque ela se disfarçou nos rituais e nos levou aos chamados movimentos de distração. Então, já está passando da hora da religião sem disfarces. A religião que não nos joga para fora, mas que nos joga para dentro. Nossa, o vídeo pode até ter sido bonito, mas o texto está muito bom. Que texto é esse, meu Deus do céu, Cris Druxy? De onde você tirou tudo isso, pelo amor de Deus? Nossa. Foi um momento privilegiado, assim, porque essa semana, quer dizer, há 15 dias, eu nem pude participar da live, que eu estou intensamente no Rio, a trabalho, e aí eu tive um momento que eu dei uma fugida no Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, e eu falei, já que eu tenho que esperar aqui, que a gente estava lançando o filme do Cepé, Tiaraju, lá no CERJ, eu tinha algum tempinho entre a minha chegada na Federativa e o lançamento do filme. E aí eu falei, eu vou aproveitar para roteirizar a nossa live, o nosso vídeo da live de terça-feira. E aí, naquela ambiência da Federativa, com a companhia dos amigos espirituais, a gente deu vazão a isso aí. É o que eu Tem sempre falo, muitas construções lindas, Denise. Ela não está sozinha, é isso? Isso é maravilhoso. O que me chamou muita atenção, Jorge, Dei e amigos, é a convocação que é feita, né? Estamos num momento de nova era, né? Se avizinhando desse novo momento, em curso desse momento, né? Da nova era, do mundo de regeneração. E nós tivemos, ao longo da história da humanidade, espíritos amigos que reencarnaram com a função de impulsionamento das sociedades e impulsionamento do pensamento humano, e nessa função de reaproximação da criatura com o Criador, desse religare, dessa religião que não se assenta em templos de pedra, mas que precisa se fixar na rocha íntima que todos nós temos enquanto filhos de Deus, plenos de potencialidades. Então, essa mensagem, né, ela precisa ser propagada, divulgada, mas, acima de tudo, exemplificada. Então, aquele que trabalha como colaborador do Cristo, que foi o grande orquestrador disso tudo, e Kardec vai se apresentar no século XIX para ser o aglutinador dessas verdades, né, que já haviam sido entregues à humanidade ao longo da sua história, esse executor de hoje, ele não é apenas um propalador ou um divulgador de conteúdo informativo, mas ele precisa incensar a formação das pessoas, se autoformando também. Então, é aquele mensageiro que se coaduna com a mensagem, que é uma mensagem não de culto externo,
mas é uma mensagem de culto íntimo. E na medida que a gente cultua essa mensagem intimamente, a gente se habilita como mensageiro, porque a gente tem ela vivificada dentro de nós, né? A gente tem ela não em nível informativo, mas ela em nível formativo. Exato. E isso que eu acho bacana, porque o sentimento da fé se une com a ciência, se une com a filosofia para se agigantar dentro desse culto íntimo. Daí porque a terceira revelação e o século XIX, com o auxílio de Kardec, e toda essa pleiade de espíritos, de novo trabalho colaborativo, de novo trabalho em comunhão de esforços para chancelar todo esse modelo de trabalho. É como se aqueles presentes no século XIX, na era do espírito, estivessem ali para ecoar essas verdades do passado que se mantinham secreta, mas que agora poderiam se traduzir em verdade, porque se assentava no tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião. Eu acho assim, toda essa jornada, toda essa trajetória e todo esse amor do plano espiritual por nós e pelo nosso querido irmão Jesus, governador do nosso planeta, ele orquestrou tudo isso para a gente, né? E é chegada a hora de praticarmos a religião sem máscaras, nos despojarmos das nossas próprias máscaras, dos nossos próprios comportamentos viciosos, personalistas, para a gente poder servir melhor a toda essa, digamos assim, a toda essa proposta de trabalho a que todos nós somos convocados nesse momento, porque somos espíritas, como eu sempre falo, na pátria do Cruzeiro, na terra do Evangelho. Eu ia fazer um comentário aqui, que eu já falei sobre isso em outras lives, mas eu vou me repetir, porque esse é um momento bem propício para eu falar de novo a mesma coisa. Ora, se a doutrina secreta não foi entregue para todo mundo, somente para um pequeno grupo, esse pequeno grupo era porque eles eram migrados do planeta, de outro planeta para cá, ou seja, eram almas velhas, que tinham vindo para o planeta e tinham condição de entender aquele texto, e os outros não. Então, eles tinham uma inteligência já do padrão do mundo de regeneração, por isso que eles conseguiam compreender essa notícia. Ora. Se hoje nós estamos conseguindo entender a mensagem que foi entregue para os iniciados lá de trás, é porque o nosso padrão de entendimento está alinhado ou consentâneo com o que os iniciados da Índia, do Egito, de Hermes, de Sócrates, não sei o que tinham. Ou seja, nós somos um fruto maduro para o processo da transição planetária. Esta é a prova cabal de que nós estamos na transição. Porque todas as gerações devem dizer, nós estamos na transição, nós estamos na transição. Só que agora, nesse nosso período dos últimos 200 anos, a doutrina foi entregue aberta para todo mundo. Não precisa ter degrau para ter acesso a ela. Você quer, você tem. Então, a entrega dessa verdade de maneira franca para qualquer pessoa, porque os livros espíritas estão na prateleira, é só você ir lá pegar para você ler, não tem nem grau, não, isso aí só no grau 5 que você vai ter acesso. Não existe. Uma vez na Federação Espírita, a moça chegou lá e disse que ela queria falar com o grão-mestre, que era eu, no caso. Eu quero falar com isso aqui, não tem nem mestre, nem grão, coitadinho. Então, a doutrina está aberta, qualquer pessoa chega lá, eu queria comprar esse livro, compra, leva para casa e lê. Acabou o hermetismo, acabou o segredo, como abre a Cris logo no início do vídeo, a doutrina secreta não é mais secreta, acabou. Leon Denis coloca isso no livro Depois da Morte. Isso. E aí, ele diz, a doutrina secreta acabou, não tem mais segredo, ela foi revelada para o mundo, né?
Se a gente pudesse fazer 3 degraus, não é, Cris Drux? Seria doutrina secreta, doutrina revelada e doutrina consoladora. Doutrina secreta é tudo que vem até o Espiritismo, a pré-história, segundo Herculano Pires. Doutrina revelada é todo o trabalho de entrega da doutrina secreta revelada universalmente. Ela quebra esse mito de ser secreta e entrega para todo mundo. E a terceira, a doutrina consoladora, que é o mergulhar mais profundo, não só nas verdades técnicas espirituais, mas as verdades morais, que são o grande fim de tudo isso. Se a gente tivesse que fazer 3 degraus desse conhecimento, seria assim: não é Denise Balot, doutrina secreta, doutrina revelada e doutrina consoladora. E trabalho lindo que daria para fazer isso tornar-se de maneira mais tranquila. Eu separei aqui, Larra, até para a gente atestar, né, o que a gente coloca como provocação no título do vídeo, né, a doutrina da verdade não mais secreta, é que às vezes a gente passa mesmo desatento por essas informações que ficam subliminares nas entrelinhas das bases, dos pilares do Espiritismo. A gente está estudando, né, mais profundamente a introdução da Gênese. E quando a gente fala e vai visitar a introdução da Gênese, lá no item 6 até o item 8, Kardec fala o tempo todo da doutrina secreta. Ele justifica o planejamento estratégico superior. Ele fala que os homens, até pegar uma frase aqui só para evidenciar isso para vocês. Os homens progridem incontestavelmente por si mesmos e pelos esforços da sua inteligência, mas, entregues às próprias forças, só muito lentamente progrediriam. E aí, né, vem o que a gente viu o tempo todo nesse primeiro momento da nossa temporada aqui, né, desse projeto do Afinal Quem Somos. Se não fossem, esse progresso seria muito lento, se não fossem auxiliados por outros mais adiantados, como o estudante o é pelos professores. Todos os povos. A frase, ele fala exatamente a mesma coisa que Leon Denis na doutrina secreta, do depois da morte. Todos os povos tiveram homens de gênio, que surgiram em diversas épocas para impulsioná-los e tirá-los da inércia. Então, são dínamos dessa evolução coletiva. São impulsionadores desses saltos quânticos individuais, né? Inserindo ali naquele contexto social essa verdade que é transversal a todas as eras da humanidade. É muito bacana. Então, assim, já que a gente vai ter um período de recesso, eu recomendo a leitura da introdução da Gênese. E ali a gente vai encontrar nos itens, né, onde Kardec vai tratar do caractere, né, do Espiritismo, dessas coisas aqui. Cris, eu acho que é capítulo 1. É capítulo 1, exatamente. Introdução, não. É capítulo 1. Porque eu me confundi na palavra. Especificamente, a gente está falando do caráter da revelação espírita, que é o título maior desse capítulo 1, desse capítulo 1. Muito legal. Todos os povos tiveram homens de gênio surgidos em diversas épocas para dar-lhes impulso e tirá-los da inércia. Fantástico isso. Nós temos, na verdade, através desse conhecimento, mais uma vez,
a expressão daquilo que nós vimos no Brasil, coração do mundo. O que era? O planejamento vem para cá e os homens empurram para lá. Isso. Não tem problema. Nós vamos fazer tudo de novo. Então, a incompetência dos homens não exaure as tentativas do governador. Então, ele vai colocando... É como se fosse alguém que estivesse trabalhando a melhoria de um determinado produto que tem defeito. Então, ele coloca num determinado procedimento, ferve, cozinha e tal. Aqui aproveitou uns, tira. Agora joga para lá, tenta outra. Aqui, ó, salvou mais alguns. Então, a missão é salvar. A missão é salvar. Então, a gente vai fazendo. Olha, não deu? Não tem problema. A gente tenta... Não, agora... E vai fazendo sem desespero, porque é isso que caracteriza a superioridade da espiritualidade que nos governa. Não existe impaciência e não existe ódio, raiva, por conta da nossa incapacidade de obedecer. Então, o que eles fazem? Eles dizem, muito bem, tentamos esse método, não deu certo, recolhamos os que deu para recolher e façamos tudo de novo. O nosso trabalho é esse. O nosso trabalho é tentar e tentar e tentar e ir recolhendo. Deu mais alguns, deu. Aí tira esses frutos. Aí tenta outro, sem desespero. Eu achei isso tão fantástico, porque eu fui percebendo a misericórdia que não tem interesse de esmagar a criatura. Vocês vão ficar, vocês não vão expulsar, vou exilar, vou punir. Não. É um balé da vida, é uma coisa linda, em que você vai oferecendo o mensageiro. Vai lá, fulano, fala para eles, bora ver o que é que vai dar. Vai com o teu jeitinho e vê se você consegue. Olha, eu consegui. Muito bom. Agora vai você, com o teu jeito lá, ver se você consegue. Cada um com o seu jeito, cada um com a sua estratégia, com a sua maneira de apresentar, numa cultura diferente, com argumentos distintos por conta da cultura e da época, mas tudo convergindo para a mesma coisa. É espetacular ver a movimentação do plano espiritual sem desespero e dizendo, nós vamos repetir quantas vezes for preciso, para tirar todo mundo. Se isso não for amor, é o quê? Pois é. É uma coisa fantástica. Olha, o Elahá abriu Diga, Elahá. A Margarete Cruz dizendo, sempre recalculando a rota. A gente vai perdendo o GPS, recalculando a rota. Olha, a Elahá abriu, né, a live de hoje, nos comentários iniciais, elencando aí os 10 pontos, né, 10 pontos de convergência de todas dessas mensagens, né, expressões dos mensageiros, dos reveladores. E aí, voltando de novo, né, eu estou com a cola aqui da Gênese, coincidência ou não, no item 10, vejam a magnitude da fala de Kardec, quando ele toca nessa questão do amor que a Denise está levantando também aqui para a gente. Só uma frase aqui que eu quero sublinhar. O caráter essencial da revelação divina é o da eterna verdade. Né? Então, é a doutrina da verdade transversal no tempo. Toda revelação eivada de erros ou sujeita a modificações não pode emanar de Deus. Então, a gente percebe que é como se fosse, ao longo da história da humanidade, porções de presentes com essa vibração divina, nos entregando esses subsídios da verdade para as diversas culturas, para seus diversos filhos. Né? E daí porque a gente consegue estabelecer, como o Elahá falou,
no início, um fio condutor, criando justamente essa conexão, essa malha de estrutura de doutrina. Só que é uma doutrina verdade, não é nem da verdade, nem de verdade, é doutrina verdade. Sim. Não tem nem da nem de, é doutrina verdade. No hinduísmo, o hinduísmo diz que existem 2 tipos de ensinamentos. Tem um tipo de ensinamento chamado Dharma, o Dharma é o ensinamento, e existe um segundo tipo de ensinamento chamado ensinamento eterno, o ensinamento que nunca vai mudar, chamado Sanatana Dharma. O Sanatana Dharma é o conhecimento que nunca muda, o conhecimento que vai ser para todo sempre. Por exemplo, amar os vossos inimigos, perfumar o machado que o sândalo, fazer como o sândalo que perfuma o machado que o fere, amar ao outro. Isso são as verdades eternas, Sanatana Dharma. Então, os próprios indianos dizem o seguinte, eles dizem que aqui neste livro, existem muitos dharmas e muitos sanatana dharmas, porque tem coisas aqui que não são emanadas do pensamento do Criador, mas que lhes foram atribuídas para dar autoridade exatamente como Kardec dizia nos seus textos. Então, a mesma ideia de doutrina, lei civil e lei divina, que uma foi dada ao homem e ele utilizou para dar autoridade, a outra é divina, nunca passa, esse conceito ele é védico, porque dentro das doutrinas védicas existe Dharma e Sanatana Dharma. E nós temos que... E a doutrina secreta, ela só tem Sanatana Dharma, porque ela é sempre a mesma. Então, ela não tem os aspectos exteriores que as outras possuem. Ela não possui, como a Cris bem colocou, os disfarces para se apresentar na nossa sociedade. Então, essa verdade espiritual imutável que é magnífica. E se Deus é eterno e imutável, e sua lei é como ele, eterno e imutável, a lei de Deus é também Sanatana Dharma. Se você pega, e aqui dentro do texto bíblico tem coisas que a gente diz, não, isso aqui não dá para ser isso aqui tem que ser, vamos ter que dar uma olhada nesse texto com mais atenção. Por exemplo, tem algumas regras do judaísmo que dizem que as mulheres não podem usar cores diferentes de roupa. Você não pode ter um tecido vermelho aqui e um tecido azul na saia. O tecido é um só. Vejam como muitos irmãos das igrejas protestantes, eles se vestem com uma roupa única de cima e embaixo. E por causa desse princípio, porque é vaidade. Você vestir uma saia azul e uma camisa rosa, não pode. Ou vai de rosa ou vai de azul. Né? Mas a gente não pode ter 2 cores de roupa. E as mulheres seguem exatamente esse modelo, né? Então, isso é um Dharma, é um ensinamento, mas ele não é um Sanatana Dharma. Então, essa doutrina secreta, você se aproximar dela e dizer, meu Deus, eu estou de posse da verdade universal. Isso é fantástico demais. E isso é extraordinário demais, porque nós estamos de posse do conhecimento mais avançado que a humanidade da Terra já teve. Porque está nos Vedas, porque está no Bhagavad Gita, porque está em todo canto. Nenhum lugar entregou nada que superasse a isso. Então, nós estamos na ponta de lança. E quando eu falo nós, não estou dizendo os espíritas, eu estou dizendo nós que temos acesso à doutrina secreta, que pode ser, evidentemente, pela doutrina espírita, mas pode ser por muitas outras. O que me faz ver com bastante atenção os princípios que a doutrina espírita possui é por um trecho que também está nesse capítulo 1 aí que a Cris estava comentando.
É o item 55, que diz que a doutrina... O item 45, que a doutrina é coletiva. A doutrina espírita é a única revelação coletiva que a gente tem. Porque sempre veio um, bateu no peito e disse: anota aí o que eu vou falar, porque isso é a verdade. Assim foi Buda, assim foi Krishna, assim foi Hermes, assim foi Sócrates, assim foi Pitágoras. Então, anota aí, colega, eu vou passar a real para vocês. Então, essas doutrinas, elas vieram de lá do jeitinho que veio, no pacote fechado. E o revelador abriu o pacote e disse: a revelação é essa. Doutrina espírita, ela não é uma doutrina herdada de outro lugar, ela é composta na Terra, porque jogaram o quebra-cabeça todo desmontado na cabeça do Kardec. E ele, então, teve que se virar para montar o quebra-cabeça. Eu não sei se vocês conhecem uma historinha sobre o garoto que queria montar um quebra-cabeça, difícil. Não sabem? Então, eu vou contar porque essa metáfora é boa. O pai queria montar um quebra-cabeça super difícil, um monte de pecinha muito parecida, tudo muito complicado, tudo muito difícil. E o pai ficou tentando, e o garotinho tentando ajudar o pai a montar um quebra-cabeça. Por fim, o pai se cansou, não terminou, e disse: isso aí não tem jeito não, vou largar aqui. Quando eu voltar do trabalho, eu vou ver se eu faço. Mas vai demorar muito tempo para conseguir fazer. Quando ele voltou do trabalho, o quebra-cabeça estava montado. O menino montou o quebra-cabeça sozinho. Deu certinho as peças. Aí o pai chegou e disse: como é que você conseguiu isso? A gente ficou ontem lutando para fazer, não conseguiu. Aí eu vou para trabalhar e quando eu vou, você montou? Ele pegou e disse: pois é. Eu descobri que do outro lado do quebra-cabeça era uma figura de um homem. Aí eu virei ao contrário e eu montei o homem. Quando eu acabei de montar o homem que eu virei, estava montado o quebra-cabeça. Então, o que Kardec fez? Ele montou o homem. E ao montar o homem, o quebra-cabeça do outro lado ficou pronto, porque aí ele foi focar nos aspectos morais, nas consequências. Mas se isso é verdade, então o homem tem que ser isso. Então, partindo das consequências morais, ele foi encaixando as peças para dizer: isso faz sentido, isso não faz, essa peça entra, essa aqui é aqui, essa aqui é ali. E assim ele fez a montagem do quebra-cabeça. Então, a doutrina espírita, para mim, ela tem a singularidade porque ela é coletiva. Ela não vem de uma pessoa só. E o segundo ponto, ela não parte de nenhum ponto preconcebido. Porque Kardec podia ter dito: olha, eu peguei a doutrina secreta e perguntei para ele se ela era correta, eles validaram, e eu peguei, empacotei e fiz. Aí, sabe, ele partiu da ideia preconcebida, ele não parte de nenhuma ideia preconcebida e termina montando a doutrina secreta. Então, isso é fantástico demais e dá a mim uma alegria muito grande, porque muitas outras doutrinas, e eu não estou falando mal delas, que também esposam os princípios da doutrina secreta, já nasceram apoiadas em doutrinas anteriores. Então, o cara diz assim: o que se estudava no Egito Antigo? Então, traz para cá, que isso é bom. O que Pitágoras ensinava? Traz para cá, porque isso é bom. Pega o que Hermes ensinava no Egito, pega o Caibalion, vamos estudar. Então, pega o que já é conhecido e valida o que já existia. E a diferença da doutrina espírita é que o Kardec fez uma coisa que eu considero até um absurdo, né? Sair do zero e ir montando o quebra-cabeça até terminar e dizer: olha, esse é o modelo daquilo que a gente deveria buscar. Exato. Olha, o que eu acho muito curioso, e aí a gente está falando tanto de doutrina secreta, uma informação que eu vejo secreta no nosso mundo e que passa despercebido, melhor dizendo. Uhum. Completamente despercebido, porque a gente fica na celeridade das coisas e não se atenta para isso, né? O mundo, ele se estrutura em rede. E não é à toa que a doutrina espírita se configurou a partir de uma orquestração coletiva.
um processo colaborativo, de uma coletividade. E quando a gente pensa em rede, a gente pensa em ligação. E quando a gente pensa em ligação, a gente obrigatoriamente precisa trabalhar com conexões, com relações. E recuperando um pouco a ideia, né, do avanço dessa verdade que é transversal, a gente vê hoje em dia um movimento interreligioso bastante significativo. E uma das coisas que a gente traz no roteiro é essa ideia da religião do religare. E essa religião do religare, ela é justamente esse laço que prende os homens entre si, que vai depois, lá na frente, ecoar em processo de fraternidade tão propagado pelo Cristo, durante a Boa Nova, e que, por esse mesmo processo, por esse mesmo pensamento, estaria religando todas as criaturas ao princípio superior. Estaria religando todos os filhos ao Criador. Então, a gente percebe que são essas conexões, é essa estrutura de malha do mundo material e imaterial, físico e extrafísico. A estruturação é essa. Porque quando a gente passa a analisar, e aí agora eu já estou entrando num campo da ciência, a gente vai ver que as estruturas físicas no microcosmo, o nosso microcosmo dos elementos materiais, quando a gente vai vasculhar a composição do sólido, da matéria, a gente vai encontrar a estrutura de rede dos átomos, né, e de toda aquela engenharia ali que solidifica as coisas tangíveis. E quando a gente lança o nosso olhar mais além, a gente vai para os universos. E os universos também foram constituídos em rede. E essa verdade secreta, ela se constrói em rede não só dos momentos históricos, em rede não só dos anúncios repetidos dos reveladores, como nessas conexões, que todas se colocam e se fundem na proposta de troca, na proposta de conexão, na proposta de fraternidade que une a criatura ao Criador. Então, assim, são palavras-chave, né? São informações secretas, porque a gente acaba não percebendo isso. Realmente. Estamos sendo ligados em comunicação de rede. É um hub, né? Está todo mundo pendurado no hub. Nós estamos em rede agora, né? Tanta gente. E as nossas conexões não são apenas cibernéticas, são de coração. E aí fica mais sólido ainda, né? Uma outra coisa também que se soma a tudo isso que a gente vem falando é que as doutrinas, elas sempre tiveram por interesse a mudança da criatura, a elevação espiritual dela, e não o culto exterior. Mas a gente sempre fez o culto exterior. Então, você pega o brahmanismo falando de samadhi, que é o estado de elevação espiritual e tal. Você pega a Cabala fala do Olam Rabá, o mundo vindouro. Você vai para o Buda, ele fala de nirvana. Você vai para o cristianismo, fala de salvação. Então, cada lugar uma expressão diferente para contar o estado superior de alma, que é o êxtase da criatura no religare. Mas nós não conseguimos fazer isso. A gente sempre foi para o externo, é impressionante. A gente sempre deu um jeitinho de não se aproximar. Então, agora, com a doutrina espírita, que a gente está despido de rituais, estamos despidos e alertados e realertados para que estejamos atentos à questão
da realidade mesmo, da vida, a compreensão da questão que o importante é a transformação moral, nós não podemos fazer movimentos de distração, Denise. Não tem mais desculpa para movimentos de distração, porque esse próprio conhecimento que estamos buscando aqui, ele não é somente para saber, ele é para que nós, de posse desse saber, tomemos a decisão irrevogável de dizer: eu vou atrás da felicidade verdadeira, saindo dessa coisa externa. Eu lembro quando eu era menino pequeno, assim, da idade da Denise, idade da Cris, que a gente ia participar de debate na televisão. Eu participei de debate com padre, pastor, ateu, filósofo, e a gente ia, cadê o versículo tal? Gente, isso era de uma infantilidade enorme, mas eu fiz isso, não vou nem dizer que foi outra geração. Eu, coitadinho, eu fiz isso. Eu fiz isso, achando que isso seria a solução. Eu fico, às vezes, olhando dentro do movimento espírita, pessoas que se consomem na estrutura federativa e não conseguem mais fazer tarefa de centro. O cara não consegue mais fazer um atendimento fraterno, distribuir uma cesta básica, fazer uma atividade de socorro a alguém, se envolver numa atividade de realmente acolher um coração. Por quê? Porque a vida dele está presa no trabalho federativo. Não tem reunião da UNE, tem reunião daquilo, tem a interregional, o encontro, o treinamento, isso, aquilo. E as discussões são tão em cima desse tecnicismo que a gente não pode se afastar do objetivo. Senão, daqui a pouco, a gente está caindo na mesma malha por uma outra via, e a gente não pode se permitir isso. Tem um nome para isso, Elahá. Espírita de gabinete. Espíritas de gabinete. Espíritas de gabinete. E a necessidade não está dentro do gabinete. E nem no campo das ideias. Pelo amor de Deus. Nem no campo das teorizações. Nem no campo da busca por protagonismo, da busca por cargos, da busca por evidências. Por evidências, por títulos. Senão a gente vai cair de novo naquela história do falseamento das máscaras, que já fizeram o arcabouço de muitas práticas religiosas. Pois é, olha, noite de São Bartolomeu. Quanta bobagem a gente já não fez, matando os próprios irmãos. Os próprios irmãos. Matando as pessoas em nome do Cristo. Então, hoje a gente, de repente, não está mais fazendo isso, mas a gente pode cair num movimento de distração, sabe? Movimento de distração. Analisando sua frase e oferecendo opções. E daí porque Kardec também nos brinda, né, não só com todo esse hercúleo trabalho de compilação de ideias, né, de ser esse grande aglutinador da verdade, que já haviam marcado presença na história da humanidade, mas Kardec nos orienta, porque ele nos entrega o conteúdo e nos explica como devemos dar dinâmica a esse conteúdo. E aí eu nunca mais me esqueço quando Kardec fala que o ideal é que haja o maior número possível de instituições espíritas e que essas instituições espíritas possam praticar a integração entre si, para que elas não se tornem núcleos isolados, encapsulados na viciação de ideias. E os centros espíritas sejam pequenos. Elahá e Denise e amigos, eu vou confidenciar uma coisa aqui. Eu sonho com um tempo onde os congressos espíritas
vão se realizar com a comunhão de esforços. Então, não é o Congresso Espírita do Paraná, não é o Congresso Espírita do Rio de Janeiro, não é o Congresso Espírita do Amazonas, não é o Congresso Espírita de Minas Gerais, é o Congresso Espírita em Minas Gerais, o Congresso Espírita em Amazonas, é o Congresso Espírita em Rio de Janeiro, em Paraná, onde esses encontros sejam verdadeiramente encontros de integração com a colaboração coletiva de todos os estados. Porque o que a gente vê hoje é um movimento espírita, né? Apesar de todos os esforços da Federação Espírita Brasileira, que é a casa máter do espiritismo, e devemos sim respeitá-la, devemos sim valorizá-las, devemos sim trabalhar pela sua manutenção e fortalecimento e vivificação da FEB, mas precisamos nos comportar de forma coletiva, como é a doutrina que buscamos traduzir. E nós estamos nos fragmentando no movimento espírita por distrações, por vaidades, por tentativas de competição de números, de adeptos, de frequentadores. Medimos qual é o congresso que fez mais sucesso, qual é o congresso que teve mais participantes. Medimos o quantum da nossa fé e da nossa entrega de serviço por números. E aí tem o seguinte, né? Complicado. Nós estamos com a nossa luneta olhando para isso e a água está entrando no barco. Eu não estou percebendo, eu nem estou falando de movimento, falando de pessoa. Eu não estou percebendo a minha vida, o meu eu, a minha história, o meu processo individual. Porque, assim, a atividade do movimento espírita federativo é muito importante. Eu não posso perder de vista que o meu papel não é ser um articulador de movimento, é ser uma criatura que ama. E aí você reunir, organizar, pensar juntos, discutir as coisas que a gente tem que discutir sem perder o foco. E olha, isso Kardec já falava no livro dos médiuns. Item 350, você tem lá essa reflexão de Kardec no livro dos médiuns. Vocês já viram essa discussão lá? Ele traz um material muito interessante sobre isso. Então, assim, nós estamos com a doutrina secreta na nossa mão, não teremos nenhum álibi a nosso favor, não vai ter álibi. Assim, não estou falando isso para ameaçar ninguém, mas é porque, poxa vida, está tão claro, está tão lógico, está tão aberto, está tão despido das coisas externas, o sentido que a gente deve buscar, e então a gente poder ver, poxa, não façamos movimento de distração. Então tem esse movimento de distração e tem um outro movimento de distração, que são os estudos infrutíferos, gente. Estudos infrutíferos é outro movimento de distração, que a pessoa se apropria desse treco todo aqui e ela entende que isso é o objetivo da vida dela. Isso não é o objetivo das nossas existências. O objetivo da minha existência está lá na minha casa, no meu filho, na minha mulher, no meu pai, na minha mãe, nas relações mais próximas, porque senão Deus teria errado, Cris. Nos deu essa coisa linda, essa doutrina maravilhosa, e a gente se encanta e se distrai com ela, como se ela fosse um brinquedo filosófico, como se ela fosse um brinquedo para as nossas mentes. Ela não é um brinquedo para as nossas mentes. Ela é, na verdade, o roteiro para que eu encontre a mim mesmo. Então, isso a gente não fez com os Vedas, não fez com o Mahabharata, não fez com isso, não fez com aquilo, não fez com ninguém. Então, agora a doutrina está na nossa mão. Não tem nada de ritual, não tem paramento, não tem liturgia, não tem cântico, não tem nada.
Só tem você e ela. E uma insistente doutrinação, uma insistente fala de que você precisa fazer a sua transformação moral. Não existe um espírita que não ouviu isso. Você, de repente, se caísse, não estou falando mal de ninguém, caísse numa outra doutrina reencarnacionista, você poderia até achar que aquilo era um brinquedo para a sua mente, para você ficar brincando. Olha, quando o espírito é assim, faz assim. Quando é assim, faz... mas quando é... Por que isso dá? Isso aqui não é um brinquedo. A doutrina secreta não é um brinquedo filosófico. Ela é a chave para a nossa libertação. Ela é a plena possibilidade de nós quebrarmos, enfim, as algemas e sermos, de fato, almas resolvidas. Nós não podemos perder esta oportunidade, porque a gente não sabe onde nós estaremos na próxima. Eu tenho minhas dúvidas se nós seremos espíritas mesmo na outra, porque é uma porção muito pequena e o raio cair 2 vezes no mesmo lugar é muito difícil. Então, muito provavelmente, a gente vai estar em outro lugar dando contributo para isso, né? Então, só essa reflexão para que esses estudos não sejam, para nós, apenas um encantamento com os saberes, que é muito legal. Eu fico super empolgado demais, até nem durmo depois dessa live, de tão empolgado que eu fico com aquilo que a gente discute aqui, mas nós estamos fechando o semestre, fechando o ano, e, gente, não dá para tirar o olho da bola. Isso é lindo de estudar, mas ele tem que ser estudado para dizer, meu Deus, se isso está sendo repetido há tanto tempo, é porque eu tenho que fazer essa porcaria. Não é possível. Não é possível que eu vá de novo ainda dizer, não, mas é porque isso aqui eu vou deixar para a próxima. Não pode mais. Não pode mais. A gente já ouviu isso 50 mil vezes. Se isso nos atrai, é porque não é a primeira vez que a gente está ouvindo. Se isso nos atrai, nós não somos novos nesse ambiente. Então, poxa, eu já ouvi isso tantas vezes, então bora fazer, bora se esforçar, vamos sair desse estado, sabe? Vamos fazer uma mudança. Esse conhecimento está na nossa mão. Acorda, pelo amor de Deus, acorda. Não deixa que o cavalo passe encilhado, que você deixe a família desatendida, que você não faça o trabalho de amor, de mudança interior. Então, vamos aprender? Vamos aprender. É lindo. Mas vamos nos empenhar para dizer assim, eu estou num esforço verdadeiro de ser melhor do que eu era. Eu quero deixar de ser como eu era. Eu quero dar o meu contributo para harmonizar meu lar. Se os outros não se harmonizarem, é problema deles. Mas eu quero dar o meu contributo para fazer uma família melhor. Elahá, você já faz as suas considerações finais e a prece final também? E aí, quando você terminar, vamos passar o vídeo da Cris de novo? É bom. Vamos orar? Deixa eu primeiro fazer minhas considerações. Eu aprendi muito. Fazia muito tempo que eu queria fazer esse tipo de estudo. Muito tempo. Porque eu acho de suma importância para que a gente produzisse algo semelhante. E foi uma grata oportunidade repartir esses momentos com a sensibilidade da Denise, com a habilidade da Cris. A gente poder fazer esse trabalho desse jeito foi, puxa vida, eu fico muito honroso de poder deixar para o movimento espírita esse material, ter participado dessa primeira temporada e a gente ter podido fazer todo esse material aí que, de certa maneira, ele é meio raro dentro do movimento espírita. Então, eu fico muito satisfeito e fico muito feliz das contribuições e das devolutivas que eu tenho recebido nas viagens, do quanto as pessoas comentam, do quanto elas se agradam disso e do quanto lhes foi revelador entrar em contato com todos esses conhecimentos. Foi muito, muito, muito. Foi espetacular, na verdade, para mim, particularmente, foi muito bom. Então, eu quero agradecer de verdade a oportunidade que me foi concedida, dizer que a gente está à disposição para, no próximo ano, a gente voltar ainda com mais gás para estudar
Jesus e a história do cristianismo, a história do cristianismo medieval, do cristianismo da Idade Moderna. Vamos andar bem devagarinho em toda essa história do cristianismo. A gente não vai andar muito na história de Jesus. Estudar o Evangelho. Vai passar por ele, mas vai pegar a questão da religião. Como é que o cristianismo surgiu, como é que ele foi se desenhando. Isso vai ser lá para frente, depois que a gente estudar o advento do Cristo e etc., até os pontos fundamentais de tudo isso. Mas foi fascinante pegar desde a pré-história até os dias atuais para a gente poder estudar. Foi muito bom. Então, eu quero deixar aqui o meu abraço a todo mundo e dizer que a gente aproveite as férias, revise esse conteúdo todo para a gente estar bem afiado para o nosso período de retomada, porque esse material que a Cris produziu nos vídeos é maravilhoso, a gente tem que valorizar e utilizar nas nossas casas espíritas, levar esse conhecimento para fora dessa live e divulgar isso para que o movimento espírita tenha acesso a essas verdades e quebre algumas correntes que ainda existem dentro de nós. E, portanto, deixo aqui o meu voto de Feliz Natal para todo mundo, Ano Novo maravilhoso para todos. E aí, Denise, quando for em janeiro, Cris, a gente volta para falar sobre Jesus, o governador planetário encarnado na Terra. Muito obrigado a todos. E nada melhor do que a gente agradecer a Deus a oportunidade que Ele nos concedeu. Vamos orar? Senhor, ó Senhor, Senhor dos nossos corações, Tu nos ofereceste tantas dádivas nesta existência. A família, o estudo, a profissão, a saúde, o próprio conhecimento espírita como bússola para as nossas vidas. Mas tu nos ofereceste algo mais este ano ainda. Nos deste uma peça importante desse quebra-cabeça para que nós enxergássemos de maneira ainda muito mais clara a forma como a tua lei se manifesta sobre todos nós. As movimentações espirituais em torno das nossas vidas. O plano orquestrado para a condução do planeta. O magistral desfile das religiões e das verdades, a excelsa oportunidade de conhecimento de tudo isso pela ótica da doutrina espírita, foi maravilhoso para todos nós. Por isso queremos te agradecer e te dizer que isso gera em nós muito mais comprometimento com a transformação do planeta. Isso gera em nós muito mais possibilidades de serviço, de aprendizado e de transformação das nossas vidas. E assumimos aqui um pacto contigo, Senhor, de sermos ainda mais comprometidos no nosso envolvimento para a construção de um mundo melhor. Nós, no momento em que nos ofereceste isso, nos transformaste em indivíduos ainda mais convictos, de uma fé ainda mais febril no sentido de transformar o nosso planeta. Recebe assim o nosso muito obrigado, Senhor, e olha para as nossas mãos, que estão prontas para o serviço que tu queiras nos dar, no sentido de ajudarmos na transformação do mundo, no pequeno poder de influência que temos sobre nós próprios, sobre o círculo reduzido de pessoas com as quais lidamos. Mas os nossos corações estão ainda mais dispostos a seguir contigo na construção do mundo novo, na terra que tu nos ofereceste para o despertar de cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Gente, obrigada, Elahá, obrigada, Cris. Que Jesus nos abençoe. E até ano que vem, com toda certeza, né, Elahá? Um beijo, Dê. Beijo em todos. Vamos ao vídeo da Cris. Vídeo.
atormentado pelo espetáculo do mundo e pelas incertezas do futuro. Levanta os olhos para o céu, busca a verdade, interroga silenciosamente a natureza e o seu próprio espírito. Pede à ciência os seus segredos, à religião os seus entusiasmos. Mas a natureza parece-lhe muda e as respostas dos sábios e dos sacerdotes não satisfazem a sua razão nem ao seu coração. Entretanto, existe uma solução para esses problemas, solução melhor, mais racional e mais consoladora que todas oferecidas pelas doutrinas e filosofias do dia. Tal solução repousa sobre as bases mais sólidas que se possa conceber: o testemunho dos sentidos e a experiência da razão. O atestado de Leon Denis, o poeta do Espiritismo, descortina a contribuição incomensurável da terceira revelação, em plena Paris do século XIX, na era da razão, um ápice da convergência das sinuosidades percorridas pelo pensamento humano. O Filho de Deus sempre perscrutou sua relação com o divino, como fazer eclodir suas potencialidades e como se relacionar com o que antes era divino ou sobrenatural. Os grandes mistérios do passado, oculto às massas, proibido à plebe e revelado pelas autoridades religiosas aos eleitos e aos iniciados dos templos. O ensino era de duplo aspecto, exterior e público, de um lado, interior e secreto do outro. Essa verdade que resistiu aos séculos se fez transversal no tempo. Todos os ensinos religiosos do passado, que enriqueceram as criptas sombrias da Índia, os templos subterrâneos do Egito, a praça pública e os oráculos da Grécia, os lugares de adoração e círculos de pedra das tribos dos povos ditos bárbaros, as celas dos monastérios e as catacumbas de Roma. Todos esses religiosos do passado se ligam porque em sua base se encontra uma só e mesma doutrina, transmitida de idade em idade a uma série ininterrupta de sábios e pensadores. A história registra nomes que se eternizaram em contribuições que formaram as diversas correntes religiosas. Foram fundadores, lideranças e reveladores das religiões. O brahmanismo da Índia, o hermetismo do Egito, o politeísmo da Grécia e das sociedades primitivas, o monoteísmo do judaísmo e o próprio cristianismo são rios que correm para o mar, o oceano da verdade, que traduz a relação do Criador com as criaturas. Falamos de uma doutrina secreta, que se apresenta secreta ao olhar desatento do crente superficial. É preciso penetrar o pensamento íntimo que lhe dá existência e perenidade, que a faz eternizar-se na história das religiões e da própria vivência e convivência do homem sobre a face da terra. É preciso mergulhar fundo nesse oceano da verdade para lhe reconhecer as características. A realidade espiritual precede a realidade material. Disso já sabiam os antigos,
antes do mundo ser assolado pelo materialismo, pelo negativismo, pelo niilismo. O conhecimento dos princípios superiores da vida e das causas primitivas só será alcançado com o estudo e o reconhecimento das potências da alma que nos fazem alcançar os princípios eternos. Residem nas culturas e histórias da antiguidade o entendimento da causa sem causa, do princípio das coisas e as leis que regem os universos. Tudo está interligado e regido por um código superior, o visível e o oculto, o material e o espiritual, refletindo de acordo com seus graus de aperfeiçoamento o foco divino. Essa ideia máter, lançada ao vento pelos reformadores para fecundar os corações mais preparados, promulgaram a lei oral, imutável, sempre e em toda parte, semelhante a si mesma. Mas, na desdita da história e nos sentimentos menos nobres, não souberam os discípulos guardar intacta a herança da luz. As verdades que tinham sido ensinadas ficaram sob os escombros dos interesses mundanos e sufocadas sob os pormenores de uma interpretação grosseira, tendenciosa e imediatista, em atendimento aos sentidos e não aos sentimentos. A religião do religare deveria ser, se bem compreendida, o laço que prende os homens entre si, que, unindo-se em fraternidade, por um mesmo pensamento, estariam religados ao princípio superior. Já é chegada a hora da religião se despojar dos disfarces com que se revestiu através dos séculos. Despir-se do orgulho, do poder e da vaidade, dos mitos, dos cultos, dos dogmas, para ser o elo em movimentação interior para Deus. Já é chegado o tempo do abandono das superstições, dos abusos e práticas idólatras, cujo espetáculo e interesses lançou tantas criaturas na negação. O sentimento e a razão, a fé e a ciência, alavancas da humanidade, ressurgiram nas luzes do século XIX, sob a liderança de mais um preposto do Cristo, não um novo revelador, mas um orquestrador das revelações, um garimpeiro da verdade, um codificador das coletividades espirituais, para entregar ao mundo a reconciliação dos saberes. Kardec, com o Espiritismo, é o grande catalisador dos raios dispersos, das faces variadas da verdade, para, em ressurreição, sob forma mais ampla e a todos acessível, nos apresentar a religião natural, a doutrina não mais secreta, superior e representante da verdade. Uma nova era, onde cada um será mensageiro, executor e exemplificador da mensagem, onde cada local será de adoração, não mais em igrejas de pedra, mas em edificações íntimas, traduzindo as rochas da fé.